Meus irmãos, primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalônica, o autor dessa carta foi o apóstolo Paulo, cerca do ano 51 depois de Cristo. É considerado pelos estudiosos o primeiro escrito no Novo Testamento, visto que muitos dos apóstolos estavam morrendo e precisava se registrar, porque de forma oral era transmitido. E há uma linha que entende que a primeira carta, o primeiro livro até do Novo Testamento, seja a primeira Tessalonicenses. E as palavras-chave aqui é agradecimento, vinda, fé, esperança e caridade. Então vamos ver a questão de Tessalônica, situada a pouco menos de 160 quilômetros a sudoeste de Filipos, era a capital, cidade principal e porto da província romana da Macedônia. Havia aproximadamente 200 mil habitantes da cidade e ali havia uma grande comunidade judaica, diferente de Filipos. Forçado a sair de Tessalônica, Paulo foi a Bereia, onde outro ministério breve, porém bem-sucedido, foi interrompido pela perseguição movida pelos judeus que o seguiram desde Tessalônica. Paulo está enfrentando uma perseguição, e esta perseguição é de cunho religioso, e depois de cunho religioso se torna política, porque Paulo apresenta aqui também o Senhor, o Cristo, como o soberano, como o Senhor, Kyrios, o Senhor. E esse título era dado somente a César. E com isso passa-se a ter uma perseguição. E os irmãos que estão ali, eles são firmes, têm esperança, ânimo, só que alguns acontecimentos decorrentes da perseguição vêm à tona com que eles venham desanimar em alguns temas, principalmente em relação à vinda do Senhor. Há quem diga que alguns crentes ali, por estar esperando a vinda de Cristo, não queriam nem trabalhar mais. Então o apóstolo, ele orienta a igreja, ele enfatiza que os irmãos tenham ânimo, fiquem firmes na fé em Cristo. O assunto principal é a volta de Cristo. Assim como o Senhor foi, ele retornará aos seus. E a ideia da vinda aqui é uma ideia da vinda iminente de Cristo. Cristo voltará a qualquer momento. Voltará para buscar os seus. Pelo fato de ter sido um tanto breve o ministério de Paulo em Tessalônica, havia necessidade de confirmar os novos crentes nas verdades que Paulo já havia ministrado. Ligado a este assunto, há uma exortação para a santidade de vida. Para aguardar o Senhor, tem que aguardar em santificação. Isso nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 23. E essa santificação é plena, espírito, alma e corpo. Os crentes deveriam viver em santificação. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos a santificação posicional. Somos separados para viver para Deus, consagrados a viver. Agora vem uma resposta diária, essa chamada de santificação progressiva. E esta santificação que o apóstolo Paulo fala, ensina a igreja, para que os irmãos não venham se contaminar com o mundo, sejam separados do mundo, mas que tenham uma resposta diária até que Cristo volte. Então, espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda, para a parúcia do Senhor sobre aqueles. E o consolo para aqueles que haviam perdido seus entes queridos. É aqui que nós encontramos acerca do arrebatamento, da vinda, do encontro do Senhor, melhor da igreja com o Senhor nos ares. E lá no final diz que consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é um alento, um conforto que Paulo escreve aos irmãos no ano 51 depois de Cristo. Qual que é o propósito dessa carta? Pode ter sido Paulo forçado pela perseguição a ser de Tessalônica, melhor, por ter sido Paulo forçado pela perseguição a ser de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas um mínimo de ensino sobre a vida cristã. Um propósito é que Paulo venha reforçar mais acerca da vida, da prática, da santificação. Paulo expressa sua alegria pela fé
e perseverança dos tessalônicos em meio à perseguição. E Paulo expressa então o seu contentamento, e o sentimento ali que Paulo tem com os irmãos é que Paulo é o pai e eles são os filhos. Esse é um relacionamento, uma figura muito linda encontrado na carta de 1 Tessalonicenses. Paulo para instruí-los na santidade e na vida piedosa, também para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Sempre tem aqueles que ensinam doutrinas contrárias, doutrinas que as pessoas querem dizer onde que estão, onde é que não estão, o que aconteceram, se Cristo não veio, se Cristo já voltou. Tinha uma ideia de que Cristo já havia voltado e que de fato os irmãos tinham ficado para trás, né? Tem um tema aí, mas não era essa a verdade. Então Paulo, diante dos falsos ensinos, está ensinando a igreja novamente. Então, a visão panorâmica, sempre Paulo traz uma saudação à igreja com alegria, enaltece a alegria, a perseverança na fé diante das adversidades e responde às críticas existentes contrárias à sã doutrina, e também motiva os crentes à questão da pureza e os seus motivos. A integridade da conduta entre eles. Paulo destaca a necessidade e a importância da santidade e do poder na vida cristã. O crente precisa ser santo. O evangelho é acompanhado pelo poder e a manifestação do Espírito Santo. Paulo, então, exorta a não extinguirem o Espírito. Não apagueis o Espírito. Isso é uma linguagem muito forte. Paulo fala também das questões nesse contexto de orar sem cessar, não desprezar as profecias, não apagar o Espírito. O ministério de Paulo sempre foi movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E é isso que ele deseja à igreja, que a igreja mantenha acesa a chama do Espírito Santo. É uma figura, é um símbolo muito importante para a igreja. Um tema de destaque, ressaltando aqui, é a volta de Cristo para livrar o seu povo da ira de Deus sobre a terra. Um tema que os nossos irmãos pré-tribulacionistas, né, e nós cremos também como bons assembleanos, 1 Tessalonicenses 1:10 trata que o Senhor livrará os seus da ira futura, visto que a ira caiu sobre Cristo na cruz. E aqueles que aceitam a Cristo verdadeiramente e têm a sua vida transformada e vivem em santificação, eles escaparam da ira. Mas haverá uma ira futura. Ira futura é uma outra palavrinha para o período tribulacional. E que nós cremos, né, que a igreja não passará por este período. E aqui se encontra um versículo muito importante que os irmãos podem usar até mesmo para basear a sua defesa de fé de que Cristo voltará antes da grande tribulação. Que Deus abençoe.